Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós, no Lebil, estamos recebendo a professora Rosemary Carvalho, da SEDUC Ceará, que vai compartilhar hoje com a gente uma experiência aí vivida nessa interface ciência e arte, com o uso aí da literatura no ensino de ciências e no ensino de biologia, especificamente, né? Professora Rose Carvalho, como ela gosta de ser chamada, é mestre em ensino de ciências e matemática pelo Instituto Federal, o programa PGSM do IFCE. E hoje, professora Rose, nós estamos aqui com um grupo diverso, mais especificamente aí estudantes aqui da licenciatura da UFC, Ciências Biológicas, e também o convite foi estendido aí para os nossos cursistas do curso Ciência e Arte Transgredir o Científico, que é o projeto de extensão aí do Lebil UFC. Quem sabe a gente depois vai ter a presença aí de mais colegas dentro dessa interface. Professora Rose, seja bem-vinda. Você quer dar aí as suas considerações iniciais, não internéticas ou internéticas? Boa tarde, meu povo. É porque antes de começarmos a gravação, eu estava justamente falando vou usar assim, um termo bem cearense, né? Eu estava assim, na peleja que foi chegar até esse encontro, gente. É porque realmente, sabe aquela máxima? Você ama o que faz, então você vai ter que ir dar aula, nem que seja debaixo daquela melhor árvore que você achou, em pleno meio-dia, mas você está lá, em consideração. Então, assim, gente, já vou começando agradecendo, né, vocês estarem aqui, realmente tiveram que se organizar para vir, e também sei que muitos não puderam estar presentes, mas que mais para frente vão poder assistir a essa apresentação, feita com todo amor e carinho, né? Então, eu sou formada em Ciências Biológicas pela UFC e atualmente eu sou professora de Biologia da Rede Estadual do Ceará, né? E como o professor Rafael falou, que por sinal ele foi meu orientador no mestrado, só uma observação pequena, eu sou mestre em ensino de ciências e matemática, tá? E aí, vamos começar, que é o melhor que a gente tem para hoje à tarde. E aí eu vou pedir a ajuda do Rafael. Estou aqui na técnica, Tá? enquanto aqui eu preparo a projeção, né, da Uhum. apresentação, só de aqui explicar aí para os nossos presentes de maneira síncrona, que a gente vai ter aí essa conversa de caráter informal. Se tiverem perguntas, interações, podem participar aí por voz e vídeo ou através do nosso chat também, tá bom? Então Perfeito. vamos lá. Vai, meu assessor para assuntos aleatórios. Olha, espero que esteja na tela de vocês. Bom, na minha está, então está funcionando. Deu certo. Deu certo. Muitíssimo obrigada. Então, assim, a proposta que foi lançada para mim, né, a fala que me foi dirigida, foi que eu tentasse, de alguma forma, trazer essa relação entre ciências e literatura em sala de aula. De antemão, já comentando, porque a minha dissertação ela esteve intrinsecamente relacionada a essa questão da literatura e o uso na sala de aula, no caso, para o ensino de biologia, tá? E aí, passa, Rafael, por favor. Bom, e aí o que vai acontecer? Para começo de história, a gente tem aí esse primeiro slide, que aí eu trago para vocês mais ou menos a etimologia da palavra, né? Já que a proposta é relacionar ensino de ciências com literatura
em sala de aula. Ok. Então, para começo de história, eu vou logo contando para vocês que a origem da palavra literatura tem a ver com letra ou letras, vai depender de onde você vai pesquisar. Agora, o que é mais interessante, embora ele seja um termo muito utilizado, literatura, ele tem diferentes definições e nenhuma definição que consiga abranger a temática como um todo. Essa parte é muito interessante. Então, dentro da área da linguística, por exemplo, do estudo da língua, essa questão de definir literatura ainda é passível de muitas falas. E aí eu trouxe uma, né, dentre as várias definições, e aí ele já vem dizendo isso daí, que literatura, de uma maneira mais ampla, ela pode estar permeando, juntando, agregando, mostrando, demonstrando, falando sobre as criações, seja elas em forma de poema, ficcionais, seja drama, nos mais diferentes níveis. Porque quando a gente vai procurar a definição de literatura, também tem aquela definição assim, a literatura que algum autor fez. Então, vamos supor, a literatura de Machado de Assis, aí vai se voltar para as obras de Machado de Assis. Então, essa definição, ela acaba sendo muito ampla, mas, para não deixar tão em aberto, a proposta aqui é justamente a gente trabalhar com literatura, no caso, voltando para os textos que a gente considera como fazendo parte de textos literários, tá? Já que literatura ficou muito amplo, é muito amplo, eu já vou tendenciando para esse caminho. Então, aqui a gente vai tentar abordar o uso de gêneros literários em sala de aula, tá? E aí a gente passa, o Rafael, por favor. Bom, e aí o que vai acontecer? Sendo assim, eu trouxe também uma contribuição, já que eu falei que tentei diminuir um pouquinho, já que literatura é muito amplo, então eu vou tendenciar um pouquinho mais para a questão do texto literário, tá? E aí, para o texto literário, é definido como aquele texto que ele tem uma função estética. Possa ser ele destinado ao entretenimento, ao bela arte ou à ficção. Eu mesmo coloquei essa definição e eu mesmo vou questionar o texto que eu coloco, porque não sou detentora do conhecimento. Então, assim, quando a gente vai percebendo, através das leituras dos diversos textos literários, a gente acaba percebendo que alguns textos, eles também trazem essa questão do informar, do convencer, do explicar, do ordenar, tá? Então, assim, ó, sei lá, vamos para exemplos. Então, a gente pode pegar textos do pré-modernismo, tá? E aí a gente tem ali textos que surgiram, que foram escritos justamente no período no qual o Brasil estava tendo em seus textos a representatividade do positivismo, do cientificismo presente nesses textos literários. Então, alguns desses textos a gente acaba percebendo críticas em relação às questões daquela época, né? Ou informando, por exemplo, os sertões, ele vem falando da Guerra de Canudos, não sei o quê, então, desculpa, vem falando sobre não vou nem fazer propaganda muito, não, vem falando sobre questões de disputas internas de algumas regiões do Brasil, Parará. Então, assim, eu mesmo coloquei essa definição, mas, ao mesmo tempo, aqui talvez o que vai chamar a atenção é para a função estética, muito mais do que essa questão de ser utilitário ou não.
tá? E aí vocês vão já entender o porquê que eu trouxe, ao mesmo tempo eu estou questionando. Passa, meu bem, por favor. Bom, aí vem a temática da fala de agora. A nossa fala é o uso da literatura em sala de aula, no caso, para o ensino de ciências. E aí, ensino de ciências, a gente tem Fundamental 2 e o ensino médio, tá? Logicamente que a gente também pode ter no Fundamental 1. Mas aí tem um detalhe interessante. A proposta é, quando você escolhe trabalhar com textos, seja ele usando um livro, ou um trecho de um livro, ou uma poesia, uma crônica, um conto, ou seja, escolheu você trabalhar com algum texto literário, a primeira grande dica que eu vou me permitir dar é que você precisa perceber, ter uma noção como que está o letramento deste grupo com quem você vai trabalhar, tá certo? E aí eu começo com essa citação que tem aí, que foi um autor que está presente na minha dissertação, no qual ele destaca justamente isso. O nível de letramento é determinante para o sucesso ou não da relação aluno com o texto na escola. Então, assim, se a proposta é trabalhar com textos literários em sala de aula, a priori, eu tenho que ter uma noção, um entendimento, uma percepção como que está o nível de letramento desses meus alunos. Então, assim, eu, Rose, adoraria trabalhar, nem que fosse com um trecho do livro Admirável Mundo Novo, tá? Mas, porém, contudo, todavia, eu não sei se todos os meus alunos, ou a maioria dos meus alunos, ou se o nível de conhecimento, ou como ele está escrito, as ideias que ele traz, se teria uma compreensão por todos, não só a compreensão leitora, mas também aquela compreensão de ir para além, de ter uma visão crítica daquilo que está lendo, de emitir uma opinião, de se sentir à vontade para pesquisar sobre o assunto, para ter uma fundamentação sobre aquilo que poderia ser levantado nos questionamentos. Então, às vezes, tem isso. A gente escolhe o livro ou escolhe o texto literário que a gente pensa trabalhar, mas isso daqui faz uma diferença. Se me permitem, isso daqui eu também... Eu observei isso daqui quando eu fui aplicar a minha pesquisa. Então, numa sala... Em especial, numa sala, eu tive essa delicadeza de não ter o resultado esperado, pelo contrário, de não ter resultado, porque provavelmente era uma sala que não tinha, ou vinham de comunidades não leitoras. Então, como este hábito, eu não gosto de dizer costume, porque, né? Mas, enfim, essa questão de ser apresentada a um texto, de ler um texto, de trabalhar com o texto, para eles ainda não era muito latente, muito vivo. Para essa turma em especial, eu precisaria de um tempo maior para que nós pudéssemos apresentar os textos e assim a gente conseguir desenvolver, tá? Clica, Rafael, por favor. E aí, voltando à temática da aula de hoje, que é da nossa fala de hoje, né? Que aí é a questão de uso de literatura na sala de aula, no caso, na aula de ciência. E aí eu já faço esse pequeno link entre leitura e literatura. Então, eu posso escolher um texto literário para trabalhar em sala? Pode, super válido, mas eu preciso também ter esse cuidado em relação ao nível de letramento e à condição de leitura que esses alunos têm. Lembrem-se, nós temos professores que podem ser do Fundamental 1, do Fundamental 2 e também
do ensino médio. Clica de novo, por favor. E aí, a primeira dica, conhecer seu aluno. Para elaborar essa fala de hoje, eu fui beber em diversas fontes, né? E aí, uma das coisas que eu sempre escuto, e eu acho que vocês também escutam isso, é assim: ah, mas trabalhar com texto, trabalhar com leitura, o meu aluno não lê. Como é que eu vou trabalhar isso? E aí é uma frase muito delicada, essa afirmação, na verdade, é uma pergunta, mas é meio que afirmando. De repente, talvez, o que eles leiam não seja muito a proposta que a gente traga, ou vice-versa. Então, assim, de repente, eu preciso conhecer melhor esse aluno com quem eu vou trabalhar. Então, assim, eu posso fazer pequenas sondagens ou apresentar pequenos textos, de uma forma que eu possa ter percepções em relação a esse grupo específico que eu vou trabalhar. Às vezes, chegar direto com um texto, vamos trabalhar a leitura desse texto para depois fazer o debate. De repente, se isso nunca foi feito, ou nunca teve aquele convencimento, aquela preparação, possa ser que você encontre mais resistência para realizar essa ação. E aí você acabe se desmotivando. Então, Tavares foi uma das dissertações de mestrado que eu dei uma lida com relação a isso, e aí ela traz uma coisa bem interessante, que assim, não, o aluno lê sim, só que o aluno, de repente, se volta para uma leitura mais contemporânea, mais infanto-juvenil, ou infantil, alguma coisa assim, e de repente não é o que eu estou trazendo. Então, é uma pesquisa. Eu vou arriscar dizer que é um professor pesquisador. Não pesquisador porque ele vai elaborar uma pesquisa acadêmica, mas é porque ele tem que estar criando um mecanismo, buscando informações, bebendo diversas fontes para chegar a um resultado esperado, tá? Clica para nós, por favor. E aí entra justamente nessa questão, a adequação do texto. Então, vou voltar ao meu exemplo. Admirável Mundo Novo, talvez para o ensino médio aconteça. Talvez para o fundamental não aconteça. O fundamental 2. E o 1 de jeito nenhum. Tá? E também tem o contrário. Eu posso pegar, por exemplo, iniciar a prática de leitura de textos literários, me utilizando de textos para um público mais jovem e galgando, né? Subindo mais um degrauzinho, chegando lá, até que eu possa me sentir confortável, quando eu digo eu, né? Eu com um grupo de alunos, a gente se sinta confortável para que isso aconteça. Passa, Rafael, por favor. E essa é a cereja do bolo. É a cereja. Realize parcerias. Não se sinta... eu sei, eu estou assim, lendo mentes. Janiera, é justamente isso daí que eu vou dizer. Você leu minha mente. Busque parcerias. Então, o que acontece? Na maioria das vezes que eu fiz uso de textos literários em sala de aula, eu me juntei aos professores de língua portuguesa. Se não, eu me juntei a professores de humanas, tá? Ou geralmente eu faço o papel de me agregar. Se não, aí eu vou voltar atrás. Para a minha dissertação, eu fui a agregadora. Eu fiz o outro trabalho. Eu convoquei a área de letras, né, de língua portuguesa, para trabalhar com biologia. Mas quase sempre eu me coloco à disposição. Ou então eu chego e digo assim, ou sei lá,
sei lá, Francisco, deixa eu perguntar uma coisa para ti, é porque eu vou trabalhar a temática lixo e eu queria ser um texto legal, um texto bacana. Aí, de repente, o Francisco diga assim, certo, vou chegar lá agora. Sei lá, pega uma crônica que tem falando sobre o lixo, que eu já li, ou olha, várias crônicas, que crônica relata algo do dia a dia, de repente rola uma situação de sintonia muito maior do que se você escolher um outro gênero literário, tá? Então, assim, ó, realize parcerias, vá, pergunte, de garantido a gente tem um não. A gente vai lá, pergunta, né, faz carinho de cachorro abandonado, enfim, quebra esse gelo, sabe? Essa ideia de ilha nos custou muito, sabe? E ainda está nos custando, tá certo? Passa, Rafael, por favor. Olha, já vou responder especificamente, vou dar um exemplo, tá? E aí eu subdividi a nossa fala em dois momentos. Uma da relação ciência e literatura em sala de aula. Volto a dizer que literatura aqui eu estou me referindo a textos literários, tá? Passa para nós, por favor. E aí, o que acontece? Aí, antes de ir para os exemplos, eu trouxe aí parte da minha dissertação. Então, assim, quando a gente acaba indo olhar o que tem de produção científica em relação ao ensino de ciências e literatura, a gente acaba percebendo, tudo bem, que isso aí é de 2019. Talvez agora, para 2021, a gente tenha um acréscimo aí desse quantitativo. Mas a gente acaba percebendo que ainda é uma área, caso você queira pesquisar, fazendo essa relação, é uma área que está em aberto, que ainda tem bastante coisa para a gente fazer, tá? Para a gente propor, tá certo? Então, assim, e aí vai variar muito. Quando a gente vai ver que tem aqui ensino de ciências e literatura, quando você pesquisa lá no site dos periódicos da CAPES, que você usa aspas, que aqui, no caso, para a minha dissertação, na época, constava 226 artigos ou livros, é muito variado, muito variado. Você encontra desde artigos que tratam do uso de textos literários, né? Tanto na educação infantil, como até chegando ao ensino superior. Mas é um mundo muito vasto. Esse aqui dos escritores, só literatura ter 198, é porque na hora que você vai pesquisar lá na CAPES, ele procura primeiro só o termo literatura, e às vezes no título ou a palavra-chave tem literatura, porque o artigo é uma revisão literária de alguma temática. Então, vamos supor, um artigo sobre saúde, sei lá, sobre um tipo de cirurgia bem específica, e o artigo é revisão literária sobre a temática tal. É por isso que literatura aí apresenta 198 mil. Quando você vai fazer a pesquisa ensino de ciência e literatura, já diminuiu para 6.533. E quando você afunila mais um pouquinho, ainda restringe bastante. Mas 226 já dá para você, se for o caso, dar uma passada, dar uma olhada, dar uma pescada, ver se tem alguma coisa por ali que responda ou que te dê ideias. Passa, Rafael. Pronto. O que ela me perguntou. Eu já utilizei textos literários em sala de aula.
No caso, o que eu estou trazendo agora foi porque eu usei trechos de textos literários em sala de aula. É uma perspectiva, é um caminho. Eu posso me utilizar do texto todo, como eu posso me prender ou só utilizar um trecho de um texto. Aqui eu trouxe 3 livros, tá? Lógico que para nós de biologia ou para nós de ciências, a nossa carga horária ela é bem reduzida em relação, por exemplo, a português. Por isso que eu falei, busca parceria que, de repente, a leitura desses textos podem acontecer na aula de português, o professor ou a professora realiza um debate, um questionamento, uma análise desse texto e que, de certa forma, te dá um caminho, uma abertura, um link para que você trabalhe em sala de aula também. Esse aí, Diário de um Adolescente Hipocondríaco, eu trabalhei em sala trechos desse livro. Aí fui eu que trabalhei. Porque, como ele traz as angústias de um adolescente, e esse termo hipocondríaco, de uma certa forma, até abriu para que eu trabalhasse com os alunos a questão da automedicação, que hoje em dia, super tendência, todo mundo virou especialista em algo, em alguma coisa, porque eu vi, eu ouvi, alguém me disse, eu recebi pelo WhatsApp que basta tomar tanto de tal medicação, mediante o seu peso, por tantos dias você fica curado dessa doença aí que está aparecendo. Longe de mim fazer confusão, de dizer que tem gente na internet dizendo que você tome cloroquina mediante o seu peso por tantos dias que você vai se prevenir e ou se curar da Covid, né? Então, esse livro, Diário de um Adolescente Hipocondríaco, que a gente consegue baixar em PDF também, ele é um texto infanto-juvenil, tá? Mas aí ele aborda, gente, questões bem delicadas, desde a primeira menstruação, a iniciação à vida, à prática sexual, perpassando várias temáticas muito presentes na questão do adolescente. Eu já estava dizendo assim, nós adolescentes, desculpa, gente, é força do hábito eu dizer isso. Bom, o 15 de Raquel de Queiroz, na verdade, foi uma parceria. Na escola que eu trabalho, os professores da área de humanas, né, geografia, história, sociologia e filosofia, fizeram em 2015 a Semana de Humanidades e a temática foi esse livro da Raquel de Queiroz, por fazer 100 anos da seca, embora o livro 15 só tenha sido publicado em 1930. Aí, para a biologia, eu cheguei chegando e peguei, lógico, li o livro e tudo, e aí aproveitei para falar sobre o bioma caatinga, a necessidade de preservar, de conservar, de espécies, de valorização, né, de tomada de posse, posse no sentido de cuidar, de agregar, de ter um outro olhar. E também algumas situações presentes, como exemplificação de relações ecológicas, mas que foram trechos do livro que eu peguei para fazer questões de avaliação, já que os alunos tinham lido, tinham realizado atividades paralelas com a temática presente no livro, e aí eu fui junto. E esse outro, Estrelas Tortas, também foi um trabalho feito lá na escola que eu trabalho, e esse livro ele fala basicamente das questões voltadas para o tema família. E aí o projeto foi família. E aí eles trabalharam com o primeiro ano do ensino médio, né? E aí, lá se vem, né?
você bota as catracas. Gente, é sempre aquele, é o seu olhar que vai fazer a diferença. Então, assim, você começa a ver biologia em todos os cantos. O óculos rosa da Poliana é o seu. Você começa a ver biologia em todos os cantos. Então, assim, ó, a temática é família, joia. A gente pode trabalhar também, né? Aí o pessoal pode. Sobre o quê? Não, família, a gente vai tratar sobre as questões de árvore genealógica, sobre as questões, assim, já que a gente pode propor isso, e aí a gente observa a presença de determinadas características, né? Durante gente, os níveis dentro dessa árvore genealógica que cada aluno fez para poder agregar a fala junto a esse trabalho chamado, ai, ficou denominado como família. E aí a gente colou, sabe? Tem alguma coisa no livro falando sobre isso? Não, no livro especificamente não tem, não. Mas foi aquele olhar. Dá para juntar, vamos agregar. Mas eles precisariam ter um conhecimento de genética. Talvez sim, talvez não. Talvez após essas árvores genealógicas, você começasse a despertar neles por que determinadas características apareciam nos avós e só foram aparecer nos netos e não apareceram nos pais. Aí você já vai ao contrário. Daí você já traz a explicação científica, em vez de começar com a explicação científica para chegar na exemplificação. Você pode fazer o contrário. São caminhos, caminhos. Passa, bebê, por favor. Chegamos na segunda parte, tá? Aí aqui a proposta, se antes era trabalhar com textos literários, ou fazendo uso dele todo, ou de trechos de texto literário, ali eu trouxe 3 exemplos de livros, mas é claro, claro que você pode fazer uso dos textos, então pode fazer com uso de poesia, de crônica, de contos, de microcontos, tá? Você pode também se utilizar de... E aí você trabalha o texto todo, não só o fragmento. Porque também trabalhar com o fragmento tem que ser muito bem escolhido para que ele não saia de um contexto. Então, às vezes, a gente escolhe um fragmento de um texto, de um livro, mas que para entender aquele contexto, eu precisaria ter lido algo antes. E aí está a delicadeza, tá? Bom, aí agora, se antes era o texto específico, aqui eu já vou acrescentar mais uma camadinha no nosso bolo, mais um pedacinho lá em cima. Aí aqui já é relacionar ciências, literatura e arte em sala de aula. Eu já vou para além a proposta, tá? Me perdoe, eu pulei um pouquinho, fui para além do que me foi proposto. Passa, meu bem. Tá? E aí, só para dar aquela introdução nessa parte, e aí eu trago um trecho do Barros, no qual ele fala que a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem no encanto de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sábios divinam, os sabiás divinam, desculpa, tá? Então, assim, eu posso também ir para além e me utilizar da literatura, perpassando pela ciência e chegar à arte. Ou eu posso juntar tudo isso, eu posso ir para além de trazer a literatura para o ensino de ciências, isso é fantástico, sensacional, muito bom. Mas eu posso ir para além, eu posso também
produzir textos literários. E aí, na hora que eu parto para essa produção, eu já estou inserindo, envolvendo a arte, tá? Passa, Rafael, por favor. Estamos nos encaminhando para os penúltimos slides. Tomei a liberdade de trazer essa diferenciação entre criação e criatividade. É uma diferenciação muito tênue, tá? Então, costumam dizer, e realmente, para outros autores que também trabalham com essa questão de artes e ciências, né? Que isso hoje está aparecendo, mas foi um campo que lutou e luta bastante para se fazer presente. Então, ele aqui diz mais ou menos que a criação é como se uma ideia surgisse do zero, do nada, né? Eu criei aquele algo ou alguma coisa. E a criatividade é quando eu me utilizo daquilo que já foi feito, mas eu dou aquele meu toque, eu complemento, eu extrapolo, vou para além do que está feito. Então, desculpa, tá? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com literatura, mas me perdoe. Então, por exemplo, a gente pode ter Jorge Benjor com a sua música Mais Que Nada, de 1963, e aí a gente tem, em 2006, uma regravação, olha o termo, uma regravação dessa música pelo Black Eyed Peas. Mas é óbvio, professora Rose, que alguns termos em português não têm em inglês e vice-versa. Um deles é samba. Então, quando você vai ouvir a música do Black Eyed Peas, aí você já diz música do Black Eyed Peas, porque eles tiveram que reinventar, de uma certa forma, a letra. Mas quando você escuta, você identifica a batida, os elementos musicais da primeira música que foi feita, foi criada pelo Jorge Benjor. Ah, então eu estou descaracterizando? Não. O Black Eyed Peas deu a sua versão, contribuiu, usou de sua criatividade para algo que já tinha sido criado e lançou a música deles. Tá certo? Então, assim, não é um plágio. Eles deram uma nova roupagem. Só que falar de criação e criatividade, a gente volta àquela máxima. É 1%, né, de inspiração e 99% de transpiração. Não é uma coisa. Infelizmente, não é. Vou me sentar e hoje eu vou criar algo novo. Ou em cima do que eu estou olhando para esse texto aqui, eu vou criar, vou usar minha criatividade, vou trazer novos elementos para esse texto. Todo mundo tem seu tempo, é isso que eu quero dizer. Tanto o de vocês, o meu, o professor Rafael, dos alunos, tá? Isso é muito heterogêneo. Passa, meu bebê, por favor. Aí eu trouxe para vocês, assim, 2 exemplos de que a gente pode realmente se utilizar da criação de textos literários. O autor, ele estava... Esse artigo é parte da dissertação dele do mestrado. E aí ele trabalhou com professores de licenciatura de ciências biológicas, a escrita de fábulas na qual pudessem estar relacionadas a alguma temática do ensino de biologia. No caso, aqui eu trouxe um trecho de um texto que ele colocou no artigo que ele publicou, que já está aí a referência.
Eu nem coloquei lá no final para que você, ao olhar aqui, você já partiu, vai para cima. E aí, nesse caso aqui, esse professor aqui, o que escreveu o texto, ele escreveu o texto sobre evolução. E aí ele se inspirou, né, na fábula do Patinho Feio. Então, ele pegou aqueles elementos principais, o personagem, o cenário, e foi desenvolvendo, elaborando o seu texto. Fantástico, ele usou sua criatividade, pegou o conhecimento de biologia e desenvolveu esse texto. Lembre-se, é um bom exemplo. Essa história de pegar trechos, tem que ter o cuidado, porque senão fica fora do contexto. Tá? Então, assim, já deixei aqui a referência, qualquer coisa vocês pegam o artigo para entender melhor qual foi a proposta. Mas, de uma certa forma, ele se utilizou da arte, no caso, para a escrita de fábulas. E aqui, se me permitem, de novo, eu vou ressaltar a história das parcerias, tá? Então, cada texto literário tem suas características. Então, a fábula tem suas características, o conto tem suas características, crônica, tá? O romance, cada um tem suas características. Então, a gente pergunta mesmo, sabe? Para não passar vergonha depois, tá? Passa, Rafaelzinho. E aí, em primeira mão, porque o Rafael também não tinha visto. Assim, eu apliquei a minha pesquisa em fevereiro e março do ano passado, de uma forma que a minha pesquisa a gente terminou de aplicar na terça-feira, na quinta-feira a gente teve decretado o lockdown, que começaria na sexta, aqui no Ceará, né? Então, foi os 45 do segundo tempo. De uma forma que eu não consegui pegar ainda as produções dos alunos, porque a minha análise foi em cima dos professores, né? Dos aplicadores da sequência didática. Mas aí, aqui, antieticamente falando, eu trouxe um microconto que um aluno produziu, que eu não pedi licença a ele para postar. Então, se eu for presa ou for ele me acionar juridicamente, vocês já vão entender o porquê, tá? Então, aqui nesse caso, para a minha dissertação de mestrado, era uma sequência didática que, no final, os alunos deveriam elaborar microcontos. Então, não um conto, mas um microconto. E para escrever um microconto tem as mesmas características como qualquer outro gênero literário também tem. E aí, nesse caso, o microconto que o aluno escreveu estava ligado ao Aedes aegypti, mas, logicamente, aqui na perspectiva da dengue, né? E aí ele escreveu o microconto: em água parada, vive a inércia do caixão, tá? E aí eu tenho alguns microcontos produzidos pelos alunos, não peguei esse material ainda, não analisei, portanto eu nem posso trazer para vocês. Esse daqui eu trouxe, tipo, furando a ética mesmo, já pedindo perdão em rede nacional, mas é porque era para exemplificar que a gente também pode trabalhar com gêneros literários no sentido de não só de leitura, interpretação e de questionamento, mas também de produção desse tipo de material, tá certo? E aí, nesse caso, eu vou me encaminhando para o final da minha fala, pode passar, né? Que aí o tempo urge, e para complementar, eu trouxe um texto do Couto, né, do Nia Couto,
que aí ele faz uma relação que até então, para alguns, se tornava algo muito distante, né, de relacionar ciência e arte, no caso, biologia e arte, e aí ele conclui a sua fala destacando que poesia e ciência são entidades que não se podem confundir, mas elas podem e devem deitar-se na mesma cama. E quando o fizerem, espero que dispam as velhas camisas de dormir, né? E aí, Mia Couto é excepcional em suas falas, são textos complexos, mas que vale a pena a gente dar uma lida, tá? E aí, como eu prometi a vocês, estou encerrando. Próximo slide, meu bem. Então, vou deixar aqui, depois vocês podem pegar os slides, se forem o caso. Tem aqui algumas referências. Algumas referências foram postadas ao longo dos slides e algumas não, esteticamente falando, não ficavam bem junto ao texto. E aí eu coloquei aqui no final, certo? E aí, no mais, somente agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes ou que estarão presentes, mesmo que assistindo a esse vídeo depois. E aí a gente encerra e abre para possíveis perguntas, questionamentos. Muito bom, obrigada, professora Rose Carvalho. Aí nós é que agradecemos, como está dizendo aqui também o Pedro pelo chat, a sua ótima apresentação aí. Acho que todo mundo saiu com esse gostinho de querer articular agora ciência e literatura na sala de aula, que é exatamente esse tema, né? Nós tivemos aqui no chat a pergunta da Janiele Dantas, eu imagino que já foi respondida, né, com relação a essas sugestões que foram encaminhadas com relação a essas propostas e sugestões, mas a Janiele, ela acabou de levantar aqui a mão, imagino que tem uma pergunta, tá? Passo já a palavra para a Janiele, se mais gente quiser aí também fazer outras perguntas, pode participar aí por voz, vídeo ou através do chat. Mas, professora Rose, você prefere que a gente faça perguntas individuais ou você prefere responder em bloco? Não, você, quem sabe, eu acabo nem... a questão do tempo, né? Então, Tá. eu fico assim, olhando para o tempo. Sabe que eu, para falar, né? Todo professor e professora é assim, nós sabemos, viu? Então, eu passo agora diretamente a palavra para a Janiele, que está acompanhando aqui de maneira síncrona conosco. Você quer fazer a sua pergunta, Janiele? À vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. É uma alegria aqui estar participando do nosso bate-papo de hoje. E ficou muito bem respondida as perguntas, como também adorei as sugestões. Aqui, quando ele fala da fábula, né? Eu vou utilizar da fábula. Semana passada, eu me utilizei, né, já das indicações do professor Rafael, quando nós trabalhamos a fotografia. E eu já havia direcionado para os meus alunos, a fotografia, eu não identifiquei a literatura, por exemplo, crônicas, mas me baseei nelas. Com relação a fotografar a poluição local e trabalhar o texto baseado na fotografia da poluição local onde este aluno estava. Eu sou muito amante de projetos e, quando fala de ciências, sem dúvida, o professor de ciência está direcionando o projeto Meio Ambiente, né? Já que nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente, sábado, dia 5. E, então, o meu projeto direcionado esse ano foi com relação ao lixo doméstico, né? Por conta da pandemia, muitas famílias estão dentro de suas residências, aumentou a quantidade de lixo doméstico. Este lixo pode ser direcionado de várias formas, como pode poluir, ele pode ser transformado em algo benéfico, em objetos
para o dia a dia, como já mostrei que eu também faço parte do curso Ciências Nota 10, a qual conheci o professor Rafael lá numa palestra, e a minha proposta do meu projeto é transformar o lixo doméstico em algo benéfico. Seu dia a dia, por exemplo, a vassoura da garrafa PET, qualquer tipo de lixo que você produziu, você transformar em algo benéfico para o seu dia a dia, como jarros para ornamentação das casas. E assim, está sendo um sucesso, graças a Deus, o nosso projeto. Então, eu acompanhando o curso Ciências e Artes, que eu, logo de primeira vista, amei. Trabalhei essa semana passada, né, incluí no nosso trabalho, as fotografias, e eles fizeram um trabalho belíssimo sobre, fotografaram tanto o descarte do lixo doméstico, como era descartado esse lixo dentro das suas casas, como também a poluição local, seja ela a poluição do solo ou a poluição das águas. Então, quando eu vi diretamente essa proposta da literatura direcionada à arte, eu me encantei, né? Eu já comecei a recriar. E, sem dúvida, eu irei recriar novamente esta semana nas minhas aulas, direcionando ao projeto Meio Ambiente. Então, muito obrigada por a participação, muito obrigada por as sugestões, muito obrigada por fazer parte do seu grupo de estudiosos, professor Rafael. E eu me convido a fazer parte de outros cursos que, porventura, viessem aplicar, porque eu tento ser uma professora pesquisadora, né? Sem dúvida, a cada dia eu me aperfeiçoo mais na parte de pesquisa, porque é fantástico. É muito bom você descobrir, você recriar, junto com o seu aluno. Então, muito obrigada, professora Rose, foi um prazer lhe conhecer, amei a sua forma de se expressar, de falar, e é gratidão mesmo. A palavra é gratidão. Muito obrigada por tudo. E me convido novamente a fazer parte de novos cursos que, porventura, surgirem, tanto do professor Rafael como da professora Rose. Muito obrigada e Já boa tarde. está mais do que convidada, viu, professora Janiele? Pode participar de todos os cursos aí ofertados pelo Lebio, aí em parceria com as outras instituições. E deixo já de antemão, então, aí a sugestão para a professora Janiele compartilhar aí essas fotografias dos seus estudantes, pelo menos para dar aí uma exemplificação para a gente na nossa turma virtual do curso Ciência e Arte Transgredir o Científico, que vai todo mundo, com certeza, gerar aí novos questionamentos e interpretações para os colegas, professores e professoras da sala. Inclusive, tem uma atividade que vocês serão convidados e convidadas a participar, tanto para quem é do curso, como para quem é da disciplina Perspectivas Didáticas, que é a atividade de colagem, né, que faz aí a culminância das nossas atividades sobre esse tema que foi proposto aí também pela professora Rose Carvalho, viu? Ela é a grande culpada dessa criatividade e de criação Parabéns, dessa proposta também. Então, professor Rafael, eu queria, se me permite, pedir que a professora Rose me indicasse um livro para o meio ambiente, com relação ao meio ambiente. Que livro você me indicaria? Pode ser agora e pode ser mandado para o meu e-mail também, professor Rafael. Tem o meu e-mail. Indicações literárias que eu possa trabalhar com lixo doméstico, meio ambiente, e que a gente possa trabalhar nessas salas, de sexto ao nono ano. Eu ficaria muito grata, viu? Boa tarde, novamente. Jessiel, eu estava justamente você falando, e eu aqui, né, fui buscar lá na caixinha guardadinha, agora eu me lembrei do desenho animado, né? Lá na caixinha guardadinha, o Divertidamente, e aí eu me lembrei de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Essa crônica, para a atualidade, talvez ela não esteja tão presente, mas é um texto bem bacana, que é uma crônica chamada O Lixo, do Luiz Fernando Veríssimo. E aí é justamente o diálogo entre duas pessoas, né, um homem e uma mulher, e eles se identificam pelo lixo produzido. Então, assim, ele diz assim,
eu acho que a senhora terminou o seu namoro porque as flores estão no lixo. Então, dá para fazer alguns links bem legais com relação ao resíduo que você gera mediante o que você consome, né? Você é o que você consome, né? E aí você começa a trazer alguns... são questões que você pode... Obrigada, Rafael, você foi em cima. Você pode ir fazendo associações. Como é uma crônica em forma de diálogo, porque no caso a crônica tem muitos diálogos, mas essa é basicamente em diálogos, para trabalhar com fundamental, eu acho fantástico. Primeiro, que não tem um texto muito elaborado, né? Segunda coisa, como é diálogo, você pode fazer aquele convite. Quem quer ajudar a professora hoje, fazendo a leitura de um texto, parará, você vai ser o fulaninho, você vai ser o fulaninho, e você entrega a cópia do texto marcado para separar, e aí você pode até... Hoje vamos ter um teatro, você pode até brincar com isso, inclusive. A gente pode ter um teatro hoje. Reserva, fala com alguns alunos que queiram participar e faz a leitura, a encenação desse texto, que ele já te dá um caminho, um start, para que você já dialogue alguma coisa. Nem é um texto muito elaborado, mas é um texto legal, é um texto bacana de se trabalhar, tá? Mas é porque você me pediu e eu não queria deixar você sem nenhuma resposta. Mas é claro que a gente pode procurar mais. Muito bom, ótimas indicações, então. Alguém quer fazer alguma pergunta ou consideração para a professora Rose? Eu tenho também só uma perguntinha, viu, para enriquecer também. Eu acho que tem uma participação aqui no chat. Boa tarde. Opa, desculpa, professor. Boa tarde para todo mundo. Eu só queria fazer uma pergunta para a professora Rose, é que eu já tive muito contato com diversos professores que sempre buscaram ter essa interdisciplinaridade nas suas disciplinas, nas suas matérias do ensino médio, ensino fundamental. E eles sempre relataram como era difícil conseguir fazer isso não tendo o apoio da coordenação, da direção. Eu queria saber com a senhora, tipo, como foi essa relação com a coordenação, com a direção para realizar esse projeto? Fernanda, toda vida que me perguntam isso, os olhos enchem de lágrimas. Primeiro, porque se eu dissesse para você que é um processo ágil, simples e que só precisa ter boa vontade, eu estaria mentindo. Por isso que na minha fala eu falei, é 1% inspiração e 99% transpiração. E aí eu vou até me apropriar da fala das professoras que aplicaram a minha pesquisa. E em um determinado momento elas relataram justamente isso. Então elas disseram isso que você está elencando. Rose, só aconteceu porque tinha alguém, de uma certa forma, por trás, né, fazendo o backstage, como a gente chama, fazendo a produção desse evento. Então, que cuidou, que reservou sala, que buscou multimídia, que tirou as cópias do texto, que orientou com a gente, dialogou, permitiu que a gente chegasse até... eu sabia o que eu ia fazer e o que o outro tinha que fazer e que um dependia da ação do outro, né? Mas eu quero dizer, Fernanda, que o primeiro passo, ele sempre vai fazer a diferença. Então, assim, você está ouvindo que tem como fazer? Tem. Dá trabalho? Dá. Mas é um prazer indescritível. É indescritível. É difícil de eu traduzir para você o que é você ter em mãos algo, alguma coisa que você viu, percebeu, sentiu, que aquele aluno ou aquela professora, ele criou, ele gestou, ele desenvolveu, sabe? Vai para além do 9 ou do 10. O 9 ou 10, ele é tão pontual, sabe? É uma coisa tão pontual. Então, Fernanda, olha, se você se formar e quiser ir trabalhar lá na minha escola, a gente aceita. Se não, tu guarda esse vídeo e quando tu tivesse e-mail para baixo, tu diz, a Rose disse que eu poderia
tombar, mas cair jamais. Vou tentar de novo. E vai tentar, até que você vai virar a Gisele Bündchen. Depois de tantos nãos, você vai ter um sim. E é gratificante. Então, eu estou numa posição, profissionalmente falando, que as demais áreas já me procuram. Para você ver, foi algo que eu consegui criar dentro do meu profissionalismo. Então, hoje, eu já tenho aquele professor que diz assim, ai, Rose, eu penso em trabalhar isso na minha disciplina. Será que biologia tem alguma coisa? Ou, biologia, vocês vão trabalhar o quê? Porque eu queria ver se somava com a minha disciplina, sabe? Mas é assim, é se permitir deixar o canal aberto. Mas é mais dor do que prazer, mas depois que acontece, é muito bom. É muito bom mesmo. Você vai perceber que você fez a diferença. Vai ter resistência dos alunos, essa é a melhor parte. Porque o aluno diz que para ler não é biologia, para ler não é ciências. Aí você tem que ter todo um arte do convencimento, e até que você chega lá. E aí eles, quando termina, eles, poxa, que bacana, massa. Mas formiguinha, mas chega, viu, Fê? Confia que vai chegar lá, tá? Diz, Ótimas perguntas. E aproveitando também, a Fernanda já fez metade da pergunta que eu ia fazer. Ai. Mas a segunda metade é a seguinte. Professora Rose, você falou aí bastante a respeito, deu uns toques, né, sobre essas dificuldades com a gestão, com a coordenação e os resultados positivos, né? Aí eu queria que você falasse aí um pouquinho mais como é que foram a recepção dos alunos para eles criarem aí esses materiais literários, especialmente os microcontos, né? Eu vou, se me permite, Rafael, eu vou fazer um paralelo, vou fazer uma comparação. Então, assim, para a realização dos microcontos, as professoras, eu não estava em sala, né? Mas as professoras me relataram que eles fizeram os microcontos de uma maneira muito, muito tranquila, tá? Eles se propuseram, eles fizeram. A grande situação que elas relataram foi assim, eles ficam o tempo todo perguntando, tá certo, professora? Essa colagem tá certa? Professora, esse desenho tá certo? Professora, esse microconto tá certo? Aí as professoras tinham que dizer, meu amor, você é que está criando. Em relação à arte, a gente não vai poder se ela está certa ou se ela está errada. O que você talvez queira saber é se o que você está escrevendo, propondo, tem coerência. Aí já é uma outra questão, né? E aí, Rafael, é de uma delicadeza, porque o nosso sistema, lá se vem de novo a crítica, eu faço tudo para não ser... Mas o nosso sistema educacional, essa palavra criatividade, ela já esteve presente, mas ela nunca se fez presente. E agora ela vem de novo com força, garra, na BNCC, para o ensino médio, então, vem ali, ó, presente, palavra, o termo letramento, seja ele o letramento digital, seja ele o letramento científico, ou seja, o letramento. E a outra palavra, que o outro termo que você tem lá é criatividade. Por quê? Porque é algo que o mercado de trabalho, hoje em dia, busca. Ele busca empregados, funcionários, que sejam criativos, que vá para além, né, do seu métier, que se sintam confortáveis, inclusive para ampliar suas formas de trabalhar e tudo. E aí, para criar o microconto, como houve todo um 2, 3, 4, aqui, que a gente foi trabalhando a criatividade, aí depois a gente foi para a criação, até chegar na criação, a gente foi com a maior delicadeza, induzindo até chegar a esse ponto. Aí, por que eu disse que eu ia fazer um paralelo?
porque, como eu comentei contigo, eu estava trabalhando agora contos. Aí a história era os meninos escreverem um roteiro de podcast, inspirado em um dos 4 contos que a gente propôs a eles trabalharem. Só que esses contos já tinham sido trabalhados na aula de português. Nossa Senhora! Ai, professora, a gente não vai conseguir escrever, não. Como é que é para escrever? Professora, eu nunca escrevi um conto. Aí eu disse, gente, é para você se inspirar. Pega os elementos. Que elementos, professora? Meu amor, você leu o conto? Li. Você leu o conto do Zé Brasil? Li. Quem é o personagem principal? O Zé Brasil. Pronto, já tem que estar no seu roteiro. E eu vou botar mais o quê? Então, como foi a distância, o nosso tempo de contato foi mais reduzido. Talvez se tivesse sido presencial, eu teria um tempo maior, teríamos eu e os professores de português para desenvolver essa atividade, de uma forma que eles foram muito relutantes. Eu tive uma turma que disse assim, professora, eu acho que a gente não vai fazer, não. Aí eu tive que fazer aquela linha tradicionalista, do tipo, você não vai fazer, então você já sabe que você não vai ter nota, nem em biologia e em português. É o último recurso que você deve usar, porque você está usando, você está coagindo, e isso daí não é legal. Pela força do ódio, é melhor não fazer. Mas como eu tinha que dar uma resposta para ver se causava um impacto, mesmo que depois eu dissesse, não, gente, então vamos fazer o seguinte, escrevam o roteiro do jeito que vocês estão pensando e mandem para a professora de português, que ela vai dar uma olhada, devolve e vocês reescrevem. Pode ser? Professora, sendo assim, a gente escreve. Desde que já estava programado que era assim. Eles não entenderam, porque eles se sentiram impactados com a história de eu vou precisar criar um texto que não é argumentativo, dissertativo. Eu vou ter que usar a criatividade. Gente, onde é que a gente compra a criatividade? Professora, eu não posso baixar direto da internet. Aí foi delicado. Então, para você fazer isso, você volta até para a Fernanda. Você tem que ter uma parceria com seus gestores. Chegue junto ao coordenador. Convence. Se você convencer o coordenador, 50% do caminho. Os outros 40% é você convencer os alunos. E os outros 10% é você fazer as parcerias. Mas se você já convenceu o coordenador ou a coordenadora, é sinal de que você já tem um apoio para falar com algum outro professor ou professora para que a atividade desenvolva. Mas às vezes dá vontade de você sentar e dizer assim, eu vou mesmo fazer só aquela situação daquela provinha mesmo, e aquela leitura do livro didático mesmo, como disse o meu aluno, e é mais simples, a gente finge que aconteceu e sai todo mundo, partiu, é vida que segue. Mas aí fica aquela coisa fervilhando dentro da gente, que é difícil de você, uma vez você saindo da caixinha, é difícil de você voltar. Aí você se pega já assistindo uma propaganda. Gente, essa propaganda tem tudo a ver com o assunto de biologia. Aí você já começa a viajar. Aí você assiste eu assisto um filme, assisti Passageiros. Aí isso tem a ver com biologia. Aí você começa a ir para além. Volta. O último filme que eu assisti foi A Chegada. Eu já vi biologia no filme todo. Não só como isso, como eu ainda fui baixar o livro, o conto que deu origem ao filme, para poder eu entender como foi que a pessoa chegou ao roteiro do filme. A pessoa não tinha o que fazer. Aí fui ler o conto para poder... é por isso que ele fala sobre isso. Mas para você ver como a pessoa não se cabe em si. Mas é de uma sensibilidade gigantesca, viu, Rafael? Eu acho que para ser professor e professora tem que ter essa inquietude, né, que a professora Rose Carvalho está trazendo para a gente, nesse bom sentido, né, de querer sempre ousar e ter cada vez mais, né, estudantes e colegas professores e professoras ousados também nesse sentido, né? Alguém quer fazer mais uma última pergunta para a gente poder ir para as considerações finais da professora Rose?
Acho que o pessoal aí está só refletindo e pensando como é que vai fazer isso, né? Adaptando aí as propostas para a sua própria realidade. Então, professora Rose, suas considerações finais. Então, mais uma vez agradecer, né? Lembrem-se que, por mais que a gente se sinta a ilha, mas na verdade a gente tem que ir para além. Vamos tentar ser pelo menos um continente, não precisa também ser um continente africano, mas um continente que tem ali alguns países que tem uma boa relação entre si. A proposta que vem junto à BNCC, ela vem trazendo isso. Você pode não se identificar, ok? Você pode ter críticas com relação ao documento e à proposta, ok? Mas, nesse momento, só criticar não vai fazer a diferença. Então, assim, se é para criticar, pois você tenha elementos para trazer, e não... mas é porque eu nunca, quando eu fui formada, eu não tive isso. Da minha formação inicial, eu não tive isso. Da minha formação continuada, não traz isso. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos botar os nossos óculos rosa da Poliana, né? Qualquer coisa, busca o professor Rafael, qualquer coisa, me busca, que não é muita coisa não, mas pelo menos eu vou sentar do seu lado, vou segurar a sua mão depois da pandemia e vou dizer, é isso mesmo. Porém, aí a gente vai dialogando para os outros caminhos. Mas eu volto a dizer, só para concluir, é uma satisfação semelhante à que eu estou sentindo agora, de poder compartilhar parte das minhas vivências com relação a isso. Não tem dinheiro no mundo que pague. Simplesmente não tem. Você se vira, eu tenho que ir, eu tenho que dizer para as pessoas que existe luz, existe túnel e luz do final do túnel, que é legal, que é bacana, sabe? É, é gratificante. Então, essa é a palavra, gratificante. E aí eu vou... Gratidão a vocês que estão conosco e eu espero ter dado aquela mexida e as catracas tudo funcionando. Acho que ficamos igual seus alunos aí diante da proposta do podcast, do roteiro do podcast, né? Ficamos impactados aqui, pensando como é que a gente vai fazer. E em nome do Lebio, Laboratório de Ensino de Biologia da UFC, agradecer a presença da professora Rose e de todos que estão aqui na nossa sala virtual síncrona, e agradecer também, né, a você, meu amigo, minha amiga, que vai nos acompanhar através do nosso canal no YouTube com a gravação dessa apresentação. Então, muito obrigado, professora Rose. Espero aí que a gente possa se encontrar em outros momentos, trazendo aí outras artes para o ensino de ciências e o ensino de biologia. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela presença.